Começar aqui a falar sobre as energias capitais. Quais são as energias capitais? Quais são os instrumentos que a gente tem para se autorresponsabilizar? A primeira grande energia capital, seja bem-vinda, Mai, seja muito bem-vinda. A grande energia capital que move o sistema humano é vencer. Vencer. Todo mundo quer vencer. Só que, do ponto de vista da cosmoanálise, vencer é sempre uma coisa diferente. Muitas vezes bem mais diferente do que a gente podia imaginar. Então, marca seu amiguinho, marca sua amiguinha, marca as pessoas que você gosta, porque eu só fiz convite para 10 pessoas e 2 grupos. Então, a live é para poucas pessoas mesmo, são as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu quero. Claro, coloquei um pequeno aviso, né, na internet, nesse Instagram, mas eu não sei usar esse negócio, eu percebo que vou lá ver, 5 pessoas viram, então quer dizer que de 1.700 pessoas, 5 pessoas viram. Eu sou um aprendiz no marketing. Então vamos lá, me ajudem chamando os amigos, chamando as pessoas que você quer que aprendam, porque quanto mais de nós aprendermos sobre como fazer melhor, mais nós vamos ter um mundo melhor. É isso. De vez em quando eu olho para cá e olho para cá, porque eu estou olhando para a câmera, para o Instagram e para o grupo do WhatsApp e para o grupo do YouTube. O YouTube é grupo fechado e o WhatsApp é grupo fechado de alunos que já fazem parte do processo Astrologar e estão numa grande jornada do autoconhecimento. Se você quiser participar, manda um direct que a gente te informa como fazer parte deste grupo, ok? E assim, nós vamos fazer um trabalho de contribuição coletiva do que é que eu posso dar. O tema de hoje são as 7 energias de sobrevivência. Ana, as 7 energias que nos levam à compreensão do amor, da riqueza, do dinheiro, da segurança, do sentido de propriedade e do sentido de alto valor. Então, nesses primeiros 5 minutos, eu vou explicar o que é isso. E depois eu entro no passo a passo, fechou? E aí, assim, fiquem aí conformados que eu olho para cá e para lá, porque eu não sei como fazer esse negócio direito, mas um dia eu vou aprender. Muito bem-vinda, Ana, muito bem-vindos todos, Fernanda, Fernando, Joyce, todo mundo muito bem-vindo. E aqui a turma do YouTube, olha, o que você vai poder fazer? Gente, são os R$ 99 mais bacana do planeta, né? 80 aulas por R$ 99 é muito barato, mas vamos embora. E a moçada do Instant tá de presente porque tá aprendendo a conhecer como é que a gente faz o negócio. Então vamos lá. Hoje é uma coisa muito mais pontual, nós vamos trabalhar num pega direitinho. Então, corre, pega papel e caneta. Nós vamos trabalhar de uma forma bem objetiva para você sair depois desses 59 minutos com alguma coisa de útil na mão, ok? E chama os amigos para a gente poder se compartilhar. Seja bem-vinda, Fernandinha. Então, qual é, né? Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Os principais medos, né? Nós temos medo de morrer, porque a gente aprende logo ao nascer. Quando a gente sai da barriga da mamãe, que se a gente não lutar de alguma forma, a gente não vai ter o que a gente supunha ser o melhor pra gente, né? Então, gente, o medo de morrer, ele permeia a vida. Ah, eu não tenho medo de morrer. Mentira! Você pode não ter consciência do seu medo de morrer, mas as suas células e as suas experiências internas, elas têm esse registro no sistema muscular. No sistema muscular, Carmen? No sistema muscular, no sistema visceral, no sistema neurológico. Tudo no teu organismo tem medo registrado em 7 planos. Medo de morrer, medo do abandono, medo da rejeição, medo da fome, medo da pobreza, medo do público, né? E medo do julgamento. Então, quando nós trabalhamos de forma muito profunda um dos medos, os outros começam a ir junto no processo de cura. Nossa, Carmen, como que é isso? É desse jeito. E da onde vem isso? De uma coisa muito anterior ao cristianismo. Tem gente que pensa que 7 pecados capitais tem a ver com o cristianismo, que foi Jesus. Não foi, não foi. Jesus não falou de pecado, Jesus falou de libertação. Amém, obrigada que o cara fez um trabalho incrível. Mas antes dele ter chegado, 70 anos antes, um cara chamado Espartacus,
Uau, você achou que eu ia falar de filme? Não é de filme, é de uma experiência real de um dos maiores escravos da história da humanidade. Por que ele se tornou um dos maiores? Não tão conhecido na atualidade, mas existem registros sobre a sua existência e isso que é muito legal. Porque Espartacus foi o primeiro grande escravo que conseguiu de verdade levar e dizer com todas as letras que a escravidão era uma coisa errada dentro da humanidade. Uau, Carmen, isso é muito curioso. Eu nem sabia, eu achava que Espartacus era um filme. Ok, o filme conta um pouquinho da história de Espartacus, mas quem foi Espartacus? Foi o primeiro escravo que levou milhares de outros escravos a se rebelarem sobre a escravidão. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre libertação. E ontem eu recebi uma crítica maravilhosa do croata. Agradeço o croata, seja muito bem-vindo, croata, porque ele falou: Carmen, poder de síntese, por favor. Parabéns, eu vou aqui. Por isso eu gravei, anotei, registrei, vou fazer o síntese mais sintetizado que eu puder, ok? E fico muito feliz quando vocês colocam coraçãozinho, porque daí o Instagram e o YouTube entendem que tem alguma coisa que é útil aqui. Mas vamos lá. O que é o poder, o medo entranhado nas nossas ferramentas de sobrevivência, né? É o medo para garantir a sua vida. É o medo para garantir que você fique vivo. Então, o medo do abandono, da rejeição, de morrer, fome, pobreza, público ou julgamento, eles são instrumentos para você desenvolver autopreservação. Então, não é ruim o medo, é ruim o medo de não saber lidar com o medo. Ok? E aí o que acontece? Como é que a gente resolve isso? Não se resolve, a gente transforma. A coisa não é uma matemática, é um caminho. E é como um game, você aprende o caminho fazendo o caminho. Então o que você vai fazer hoje? Vai dar o que pra gente? Vou dar as ferramentas cosmoanalíticas para você aprender a ter uma convivência pacífica e amorosa com você mesmo, porque se você não viver bem com você mesmo, não vai rolar uma vida boa, porque para viver bem consigo mesmo, você tem que aprender a ser um tanto quanto compassivo para aprender a ser você, sem se preocupar com o que os outros estão pensando e amando-os do mesmo jeito. Isso significa que não é que você vai dar de ombro e não se preocupar com os outros, não. Significa que você vai desenvolver ferramentas para permitir que as pessoas sejam quem elas são, pura e simplesmente. E acha que eu sei disso só na teoria? Não. Aquilo que estava mais difícil para eu aprender, ontem eu aprendi com meu companheiro, que eu vou até contar aqui para vocês como é que foi uma experiência bem curiosa. Eu tenho uma teoria, a maioria das pessoas aqui sabe que eu sou botânica, faço jardins e tal. E aí, ele estava lá lavando uma jabuticaba. E o que aconteceu? Eu falei: amor, não é para lavar o pé de jabuticaba, por que isso e por que aquilo? Fui explicando por que não. E ele: eu tô aqui ajudando e você tá reclamando. Uai, eu podia ter falado de um jeito mais manso, de um jeito mais doce, mas o medo de perder o quê? Perder a oportunidade de fazer o que eu queria fazer do meu jeito, do meu modo. E no final das contas ele acabou fazendo um serviço ótimo, estava tudo ótimo e eu reclamei à toa. O que eu aprendi nessa experiência que eu quero passar agora para vocês? Aprendi que primeiro deixa o outro fazer, deixa ele terminar. E aí depois, num momento de tranquilidade, você vai lá e diz: ó, dá para fazer assim, dá para fazer assado, dá para fazer de outro jeito. Por quê? Quando nós exigimos muito que o outro siga o nosso padrão, a gente tira o outro da nossa sintonia. Paulo, seja bem-vindo. Você quer realmente falar? Se você quer falar, você diz: sim, eu quero falar. Aí eu abro a caixa para você, pode ser? Muito bom. Voltando, e por que isso é tão importante? É importante porque é uma das maneiras da gente aprender a olhar. A pessoa tem piti, ela não se autoconhece. É difícil ter que admitir isso. Então a gente tem que estar sempre no exercício. Nós nunca vamos nos conhecer o suficiente. Por quê? Porque temos sempre novos terrenos para conhecer, novos terrenos para desfrutar, novos terrenos para explorar. Então hoje vamos falar dos 7 elementos que nos dão canais para libertar os medos. O medo da morte,
o medo da pobreza, o medo da rejeição, o medo do abandono. Qual a diferença entre rejeição e abandono? O medo do abandono é você já está conectado com alguém e aí você tem medo que essa pessoa te abandone. Por quê? Porque você ainda carrega a criança ferida, com medo da mamãe ou do cuidador, principalmente as pessoas que de alguma forma tiveram que se desligar das mães, para poder... sim, o que, Paulo, que eu não estou entendendo? Bom, deixa eu concluir. O raciocínio é medo do julgamento é uma coisa, medo do abandono é outra coisa, medo da rejeição é outra coisa. Então, o medo do abandono é alguém te amou, te cuidou, te aceitou, te recebeu e por algum motivo a gente ainda guarda aquele encanto irresistível para garantir a sobrevivência. E o medo da rejeição é nem sequer a pessoa sabe quem você é. E você já fica com medo antes mesmo do negócio acontecer. O medo da rejeição, por exemplo, é quando você vai para uma entrevista de emprego ou quando você vai oferecer um produto com medo do outro dizer não. Por quê? Porque ele mexe com a sua sobrevivência. E como esses 7 elementos de sobrevivência, eles estão entranhados, conectados no universo das suas células, no seu universo celular, então é muito importante entender o passo a passo, um por um. Assim que eu concluir o raciocínio de tudo aqui, eu abro a câmera para você, tá ok, Paulo? Fechou? Então continua aí que a gente vai continuar, porque eu tenho uma tarefa para dar aqui para minha moçada que está em aula na outra câmera. E aí, o que é o exercício de entender essas mecânicas? Por quê? A nossa célula, ela guarda a memória de tudo aquilo que garantiu a minha existência, a sua existência, a nossa existência. E aí, quando nós passamos por um grande estresse, por exemplo, falta de água, má alimentação, um grande estresse onde a nossa vida corre risco diante de uma situação concreta, ou às vezes o medo silencioso de algo que sequer aconteceu, mas entra em tormenta mental, ou seja, o seu Mercúrio pirou o cabeção. Entramos nesse processo de ativar os nossos 7 principais medos. Então, quanto mais nós trouxermos para a consciência os nossos principais poderes, né, naturais, que só no mapa astral você vai conseguir traduzir, cada um, às vezes uma pessoa tem tanto processo de autoconhecimento que ela sabe quem ela é e consegue responder instintivamente. Não necessariamente todo mundo vai fazer o mapa astral para ter o autoconhecimento. Às vezes ela vai passar desafios e dificuldades, porque o mapa astral dela vai exigir que ela aprenda. Então ela pode cobrar ou não isso de si mesma, de forma consciente ou inconsciente, mas impreterivelmente a alma vai ter que aprender. E é sobre isso que nós vamos começar agora a nossa conversa. Seja bem-vindo, Glad! E aí, o que é este processo? Então, nós vamos